Oi gente, meu nome é Dagny Mas e esse aqui é o Sonhar Literário. No vídeo de hoje é a primeira vez que eu vou falar de um único livro o vídeo todo. Esse vídeo vai ser dedicado à Lebre da Madrugada, do Arthur Malvavisco, que saiu em edição física ano passado, em abril de 2022, pela editora Corvus. Essa impressão ela foi feita via financiamento coletivo pelo Catarse, e agora eles estão com a campanha para o financiamento coletivo da continuação, que vai ser essa aqui, O Príncipe Partido. Esse livro foi um dos últimos livros que eu li ano passado, então quem já estava aqui mais no começo do canal já deve ter visto quando eu comentei sobre os meus lidos de dezembro, que foi o fechamento do ano. E esse livro também entrou no meu vídeo das melhores leituras de 2022. Foi um livro que eu ganhei ele mais ou menos em outubro de 2022. E eu, de propósito, enrolei um pouco para ler, porque eu sabia que ia ser um livro muito bom e que eu queria ler quando eu tivesse tempo para eu poder me dedicar a ele, assim, completamente, sem ter que parar para fazer outra coisa, ter que estudar, entregar trabalho, etc. E foi o que eu fiz e eu não me arrependi nem um pouco. Eu li esse livro em 2 ou 3 dias, em completo desespero, porque eu queria muito saber o que acontecia. Ele é um livro um pouco denso, o ritmo dele não é lá dos mais rápidos por causa disso, porque tem muita coisa para você processar a respeito, mas ao mesmo tempo você vai lendo e você realmente quer muito saber o que vai acontecer. E isso acaba acelerando também um pouco a sua leitura. De vez em quando eu tinha que me forçar a diminuir um pouquinho o ritmo, para eu não pular alguma parte, não perder alguma coisa importante e eu poder aproveitar a leitura como ela merece. Então, eu vou fazer alguns comentários aqui um pouco gerais a respeito do livro. Vou comentar um pouco também sobre algumas coisas que são abordadas no livro. E, por último, eu vou dar realmente a sinopse, porque tem gente que às vezes não gosta de saber exatamente a sinopse do livro, porque a pessoa quer aproveitar toda a experiência de descoberta da leitura sem saber absolutamente nada. Confesso que eu fiz essa leitura mais ou menos assim e não me arrependi. Então, falando um pouquinho aqui sobre o autor, o Arthur Malvavisco tem 26 anos, é daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele é um rapaz trans e ele é estudante de biologia. Essa última parte é muito importante para a ficção dele, porque esse livro é uma alta fantasia, ou seja, é o tipo de fantasia em que o autor vai criar um novo mundo ou um novo universo em que sua história vai se passar. Só deixando aqui a diferenciação, a baixa fantasia é quando o autor utiliza do mundo real e coloca nele elementos de fantasia. Enquanto na alta fantasia, o autor constrói o mundo inteiro com todos os seus elementos, sendo ele mais ou menos mágicos. Nesse caso aqui, o Arthur ele fez um universo todo, ele não fez só um mundo, e isso já é uma coisa importante para a história. E o autor usa essa formação dele na biologia para poder criar novas criaturas. Então, todas as criaturas que são originais desse universo, elas têm uma base científica muito sólida. Todo o funcionamento do corpo daqueles animais faz muito sentido, a forma de agir desses animais faz muito sentido, e junto com esses animais, ele cria também seres, vamos dizer, humanoides, que seria mais ou menos uma recriação de elfos, que tem um comportamento muito mais selvagem, que seria um comportamento muito mais próximo dessa ligação com a natureza do que o comportamento do elfo civilizado que a gente normalmente vê. Um dos protagonistas vai ser justamente dessa raça élfica e a fisiologia deles é bem diferente, eles têm algumas características físicas muito mais animalescas e por causa disso a sociedade deles se organiza de uma forma muito mais animalesca e muito mais violenta, e também o comportamento dos indivíduos dessa espécie apresenta essa característica. Então aqui a gente vai ter o Aeselir, que vai ser um guerreiro dessa nova raça criada pelo Arthur. Por outro lado, o livro também vai ter um protagonista humano, que é o Andras, que ele vive o que seria o equivalente a uma idade média no mundo dele. Então, a formação da cidade segue muito a conformação de um burgo. Na nossa história, um burgo seria ali entre o feudo e a cidade. O feudo ele tem o castelo e em volta tem as terras dos servos que vão plantando e etc. O burgo
já é quando começa a urbanizar um pouco em volta desse castelo. São construídas muralhas para proteção dessa proto-cidade, mas ela ainda tem um tamanho muito pequeno, tanto que essa cidade cabe dentro ali dessa muralha, e uma muralha pequena. O Arthur ele vai se inspirar nessas cidades medievais e vai se inspirar no comportamento e nas crenças dessas pessoas para poder criar o mundo em que o Andras vive. O Andras, ele é um biólogo, um botânico, um veterinário, um médico, um cirurgião, um barbeiro. Nessa época em que ele vive, essas profissões todas estão muito ligadas. Então, basicamente, ele é alguém que lida com seres vivos, com cura e com pesquisa. Esse mundo ele também vai ter uma influência muito forte de uma religião baseada num mártir, e essa religião vai ser muito focada em representações de luz, e essa religião tem ali a sua igreja e tem ali os seus defensores, que são a vigília. Então agora eu vou falar alguns dos tropes, ou alguns dos clichês que o autor usa para descrever o livro. A Lebre da Madrugada é uma romantasia, ou seja, é uma fantasia que também tem elementos de romance, tem representatividade LGBTQIAP+, vai ter um romance aquiliano, com base num Enemies to Lovers, e no lado da fantasia, a gente tem um grande evento que tá para acontecer nesse mundo, e aí as pessoas estão se preparando para esses acontecimentos, estão se recolhendo para dentro dos muros das cidades, a vigília está muito mais presente na vida das pessoas. Esse livro é uma fantasia adulta, é uma fantasia bem sombria, é um livro bem violento, mas também é um livro muito engraçado, especialmente porque os dois protagonistas são muito sarcásticos. Aquele sarcasmo de você é burro ou você quer um real? O André, de vez em quando ele tá agindo como médico ali dentro da cidade, ele de vez em quando tira sarro ali dos soldados e do pessoal que vai pedir ajuda dele, porque o pessoal acredita muito em maldições e superstições, essas coisas, e ele tá tipo assim, mano, eu tô te falando só pra você passar esse sabonete aqui e dar uma boa lavadinha. Eu falei, já que você não vai acreditar, então eu vou passar uma receita bem absurda. Tipo assim, você vai ter que dar tapa na sua própria cara e depois usar o sabonete. É uns negócios assim, ele fica zoando com os soldados, ele é sarcástico com gente que não deveria. Ele é aquele cara assim que ele é muito inteligente, mas também não sabe controlar um pouco a própria língua, porque ele não tem nem um pouco de paciência pra gente burra. Enquanto a Estelir, ele tem um humor um pouco mais agressivo, como absolutamente tudo nele, é muito mais agressivo. Então ele tem um sarcasmo muito mais baseado no colé. Você vai encarar? Você vai estar muito melhor a hora que eu arrancar teu braço e enfiar ele no meio da sua... É mais ou menos esse tipo de fala. Mas, gente, eu juro que é muito engraçado ver os cortes que eles dão nas pessoas. E mesmo, vamos dizer assim, as batalhas verbais entre a dupla mesmo. Nos termos da fantasia, aqui a gente tem um mundo com muita magia, a gente tem uma coisa até bem misteriosa, porque a gente demora muito tempo para entender também como que as coisas funcionam, porque o Aeselir ele não conta pra gente e o Andras ele não sabe. Então a gente tem que esperar o Andras descobrindo as coisas ao longo da história pra gente ir descobrindo junto com ele. Aqui a gente vai ter uma floresta mágica, a gente vai ter vozes na minha cabeça dizendo faça isso, não faça aquilo. Tem muitas vezes o uso da mesma fonte mágica de diferentes maneiras. A gente não tem aquela dicotomia bem e mal muito bem definida. A gente escolhe sim, cada um escolhe seu lado ali, quem que a gente vai gostar, quem que a gente vai odiar. Na verdade é mais fácil escolher quem que a gente vai odiar. Todos os personagens, eles são muito cinzas. Eles têm ali as suas motivações, eles acreditam que eles estão agindo pelo próprio bem, se não por um bem maior, pelo menos pelo próprio bem, e cada um consegue justificar ali o que ele está fazendo, seja lobotomia, tortura, genocídio. Ainda bem que esse vídeo não é monetizado, senão eu já teria perdido aqui. Cada um desses personagens consegue justificar o que faz, pelo menos para a própria consciência. Se eles vão conseguir convencer as outras pessoas, e especialmente o leitor, aí já é outra história. Então,
não tem realmente heróis definidos, mas tem protagonistas que são aqueles que a gente vai seguir ao longo da história, que é o Aeselir e o Andras. E, assim, particularmente, o Andras eu já comecei amando. O Aeselir é aquele cara que você olha e fica, caralho, você é um escroto, hein? Mas você vai aprendendo a gostar porque você vai vendo ele ali sofrendo, né? Aquele protagonista moreno sarcástico de passado triste, mas lembrando que se ele vai cometer um erro, não vai ser um errinho que eu passo um lencinho. O pano que você vai precisar passar é um lençol. Mas às vezes vale a pena. Fica a questão assim para quem está lendo decidir. E participando, né, da campanha do financiamento coletivo, lendo o livro, que você vai decidir qual é o tamanho do pano que você vai passar e para quem. E agora vamos para a sinopse. O Andras, ele vive mais ou menos ali como um ermitão. Apesar de ele interagir muito com as pessoas na cidade e ser muito conhecido, ele também é muito excluído e ele vive do lado de fora da muralha. Isso porque ele foi excomungado da igreja por ele fazer essas pesquisas que envolvem dissecações de corpos de animais. Então ele tem que pagar ali a cidade com o seu serviço e aí ele vai trabalhar basicamente como veterinário e um pouco como cavalariço. Ele vai fazer vários tipos de serviços ligados tanto à saúde quanto ao trato dos animais e ele não se sente ali muito encaixado. Ele tem um segredo ali que ele tem que proteger das outras pessoas que ninguém pode saber. E um belo dia, ele voltando para casa, pensando suas próprias preocupações, ele encontra esse guerreiro que é o Aeselir, que está muito ferido e que não é humano. O Aeselir é o tipo de criatura que o Andras só ouviu falar e quando ele o vê, ele tem dois pensamentos. Bem, eu posso tentar curá-lo e aí a gente conversa, faço perguntas para ele, vou aprender muito sobre ele, sobre a cultura e sobre essa raça, se ele sobreviver. E eu posso cuidar dele e se ele morrer, eu posso dissecar o corpo e eu vou aprender muita coisa sobre ele. Então, ele olha, beleza, as duas coisas me condenariam perante a igreja, mas eu já sou excomungado mesmo. Para ele é muito mais importante ele estudar alguma coisa do que ele realmente se preservar perante a igreja e preservar a cabecinha grudada no pescoço. Mas o Aeselir, ele é um cara muito perigoso, muito violento, ele tá fugindo por um motivo e ele tá fugindo tanto de um inimigo quanto um pouco dele mesmo. Assim, aquele cara que vive com a guarda super alta e é super grosseiro com todo mundo, só que no caso aqui ele não é só aquele clássico macho escroto de passado difícil. Esse Enemies to Lovers realmente tem uma característica de enemies de eu vou matar você. Tudo bem, você me convenceu de eu não matar você agora, porque você tá me dando remédio e é por isso que eu tô sobrevivendo, mas tô de olho. E assim, ele realmente quase mata o Andras quando eles se encontram a primeira vez em que o Aeselir tá acordado. E é um relacionamento que é muito bem construído, porque eles vão precisar conviver por muito tempo. Eles acabam tendo que fugir ali de perto dessa cidade onde o Andras vivia, porque o Andras tá cuidando de um fugitivo de guerra perigosíssimo e super procurado dentro da casa dele. Em algum momento isso ia dar merda, em algum momento eles iam ter que sair. E esse momento não demora muito para chegar. Então, assim, a gente vai aprendendo muito sobre os dois personagens de acordo com o convívio deles e a gente vai vendo como esse relacionamento é construído e como vai precisando de pequenos e pequenos passinhos para eles realmente se conhecerem, a guarda ir abrindo. E tem muitas coisas mágicas, muitas coisas fantásticas, muita história. O livro ele é escrito em terceira pessoa, mas também vai variar qual protagonista que você está acompanhando, se é o Andras ou se é o Aeselir. E, assim, além de tudo, para completar, para fechar com chave de ouro, eu vou mostrar um pedaço bem aqui do comecinho para vocês, para não ser spoiler, tá? No começo de capítulo sempre tem alguma ilustração bonitinha.
Alguns capítulos se passam no presente, alguns capítulos se passam no passado, para você entender um pouquinho também como foi a infância do Andras, como e por que ele cresceu do jeito que cresceu, de onde ele veio, o que comia, para onde foi, o que faz. E se nada disso te convenceu a ler o livro, contém aqui um cachorro-lobo muito fofinho e que é um grande amorzinho. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam, participem da campanha de financiamento coletivo. O link vai estar aqui na descrição, junto com o meu link da Amazon, que eu sempre deixo aqui. Vai ter também o link para compra do e-book. Você também pode ler esse livro via Kindle Unlimited. Eu vou deixar também o site da editora, para se quiser comprar o livro físico. Mas na campanha de financiamento coletivo, que vai estar aqui na descrição, você consegue comprar o kitzinho que vem com os 2 livros, para você ler tudo de uma vez. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação do livro e desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para notificações das próximas vezes que eu postar algum conteúdo aqui. E até a próxima. Obrigada pela atenção e tchau, tchau!